Amém, boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Abra comigo, por favor, em Romanos, capítulo 3. Convido a igreja a se colocar de pé, por reverência à palavra de Deus. Romanos, capítulo 3, nós vamos ler do verso 21 ao 26. Romanos 3, 21 ao 26. Amém? Acharam? Let's go! Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, a Tua palavra é o nosso alimento, a Tua palavra é a nossa força, a Tua palavra é o nosso remédio, e nós, nesta hora, nos inclinamos perante ela, para receber do Senhor graça, sabedoria, discernimento, capacitação e a manifestação dos dons do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Digam glória a Deus. Podemos sentar. Amados, eu quero pensar um pouco com os irmãos nesta noite sobre uma doutrina bíblica que é a principal doutrina bíblica. Essa é a cardeal, é a mais importante, é a doutrina mais preciosa e fundamental. Estou falando da doutrina da justificação. Eu sei que não é novidade para os irmãos, eu sei que quando nós falamos de algo já muito conhecido, nós corremos o risco de chover no molhado, como costuma dizer, mas não há como fugir. Eu peço que você dedique toda a sua atenção à palavra, porque a palavra alimenta a nossa alma. Em primeiro lugar, a justiça da fé nos mostra que o nosso Deus é um juiz, mas não é um juiz qualquer. Ele é um juiz justo. Glória a Deus. Ele é justo e ao mesmo tempo ele é justificador. Por que que a doutrina da justificação é tão importante assim? Porque dela depende a igreja estar em pé ou cair. Pensa na seriedade que é. A doutrina da justificação é que vai determinar, que vai designar, é que vai capacitar a igreja, ou seja, eu e você, a estarmos de pé ou a estarmos caídos. Que Deus tenha misericórdia. E quando nós falamos da justiça de Deus, a primeira coisa que vem à nossa mente geralmente é castigo. Só que não. Martinho Lutero chamava a justiça de Deus de justiça passiva. Por quê? Porque ela é uma justiça que atrai. Ao invés de repelir,
A justiça de Deus, ela atrai mais. Por isso Martinho Lutero chamava de justiça passiva. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 6, a Bíblia diz que o Senhor disciplina a todo aquele que ama, e o Senhor educa a todo aquele a quem recebe por filho. Então nós entendemos que a justiça de Deus, ela é uma justiça também de misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus está implícita também na justiça de Deus. Eu quero pensar então com você em alguns aspectos dessa justiça de Deus, algumas características. E a primeira delas é que a justiça divina é uma justiça sem lei. É exatamente isso que está dizendo para nós o versículo 21 do texto que nós lemos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Amados, por que a justiça de Deus é uma justiça sem lei? Porque pelo cumprimento da lei não se alcança a justiça divina. Nunca alguém conseguiu alcançar a justiça divina através do cumprimento da lei. A lei de Moisés não podia salvar. A lei de Moisés não pode salvar. Mas apesar de tudo, o Evangelho não é contra a lei. Entendem? Não é que a lei é ruim, devemos excluir a lei, não devemos atentar para a lei. Não, a lei de Moisés não pode salvar. Ela é impossível de levar alguém a conseguir alcançar a justiça de Deus. Mas o Evangelho não é contrário à lei. Pelo contrário, o Evangelho já foi proclamado pela lei. O Evangelho foi proclamado pela lei, o Evangelho foi proclamado pelos profetas. A ideia que muitos têm é de que o Evangelho aparece depois que Jesus Cristo veio ao mundo. Antes de Jesus, havia apenas a lei. Então quando Jesus chegou, aí sim, a partir de Jesus, agora nós temos o Evangelho. Não. O Evangelho já estava sendo proclamado através da lei, através dos profetas. E embora a lei não salve ninguém, o Evangelho não é contrário à lei. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Porque até hoje ninguém conseguiu alcançar a justiça de Deus pela lei. Por isso o Pai mandou Jesus ao mundo. Senão não havia necessidade que Jesus viesse ao mundo sofrer e morrer na cruz para nos salvar. Porque a lei não nos leva à justiça de Deus. Em Tiago, no capítulo 2, no verso 10, a Bíblia diz que quem transgride um ponto da lei, transgrediu em toda a lei. Por isso que ninguém consegue chegar a alcançar a justiça de Deus através do cumprimento da lei. Porque se transgredindo um ponto só da lei, consequentemente está transgredindo toda a lei, como é que se consegue chegar, como é que se consegue alcançar a justiça de Deus? Agora, em Gálatas 3:8, o apóstolo Paulo confirma para nós que o Evangelho já era proclamado pela lei e pelos profetas. Lá em Gálatas 3:8 diz assim: Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Abraão já foi pré-anunciado o Evangelho para ele, através da lei de Moisés e através dos profetas. Aí vem o Senhor Jesus para cumprir, e Ele cumpriu toda a lei. Ele disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. E Ele cumpriu cabalmente. E em Romanos capítulo 10, verso 4, a Bíblia diz que o fim da lei é Jesus Cristo. Então Cristo cumpriu toda a lei por nós, cabalmente.
Então, aí chegou o fim da lei. É a Bíblia que diz. É Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, o que é que Ele fez? Ele cumpriu cabalmente. Ele tomou as 613 leis, os 613 mandamentos de Deus, da antiga aliança, e condensou em 2 mandamentos. Conforme diz a palavra em Lucas 10:27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus disse: cumpre esses 2 mandamentos e você terá cumprido toda a lei. Não há outro mandamento, o Senhor Jesus disse. Só isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É o primeiro e o maior. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diga graças a Deus. Então, a doutrina da justificação, a justiça de Deus, em primeiro lugar, ela é uma justiça sem lei. Em segundo lugar, a justiça de Deus, ela é uma justiça mediante a fé. Diga, mediante a fé. Atente para o versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. O que a palavra está dizendo? Que a fé não é a causa da nossa justificação. A fé é o instrumento que Deus usa para a nossa justificação. Louvado seja Deus. A fé, a nossa fé, não é a causa da nossa salvação. A nossa fé é o instrumento que Deus vai usar para a nossa salvação. Amados, Deus não olha para alguém, Deus não olha para uma pessoa e vê um pouquinho de fé e diz assim: tá bom, vou salvar. Não. Deus não pode baixar o seu padrão de justiça. Deus é um juiz justo. Lembro da oração dos apóstolos, lá em Lucas capítulo 17, verso 5. Senhor, aumenta a nossa fé. Amados, eles andavam com Jesus, eles caminhavam diariamente com o Senhor Jesus, mas reconheceram que a fé era muito pequena. Senhor, aumenta a nossa fé. Graças a Deus. Erroneamente, nos preocupamos com o ato da fé. Erroneamente, muitos de nós nos preocupamos apenas com o ato da fé. O que nós deveríamos preocupar é com o conteúdo da fé, é com a qualidade da fé. Muitos dizem: olha, eu tenho muita fé e eu sei que vai dar certo. Pastor, a minha fé é grande, eu tenho muita fé. Não importa que tamanho que é a fé, importa o conteúdo dela, importa a qualidade da fé. Diga graças a Deus. É o que está dizendo aí. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Também no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no verso 24, nós temos aquela passagem de um menino possesso por um demônio. E o pai do menino apresentou o menino aos discípulos de Jesus
para que eles expelissem o demônio, e os discípulos de Jesus não conseguiram expelir o demônio do menino. E quando eles chegaram em casa, perguntaram a Jesus: Senhor, por que é que nós não conseguimos expelir aquele demônio? E Jesus disse: por causa da pequenez da vossa fé. Por duas razões. Porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração, e por causa da pequenez da fé de vocês. Então o pai do menino, quando viu Jesus libertando o menino, quando viu o menino, seu filho, liberto daquele demônio, o pai do menino chegou para Jesus e disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Louvado seja Deus. Não importa o quanto você crê, importa em quem você crê. O que importa é a qualidade, é o conteúdo da fé. Porque todo mundo tem fé. Pode sair na rua e perguntar para todas as pessoas se tem fé. Todos vão dizer para você que tem fé. Mas fé no quê? Fé em quem? Eu recebo umas mensagens bonitas de feliz dia, sabe, essas mensagens prontas que a pessoa copia e manda e cola. Que seu dia seja abençoado, que você seja feliz. Aí embaixo, ao invés de uma palavra de Deus, de um versículo, de uma referência bíblica, tem um trevo de 4 folhas desenhado. Um trevinho verde. Em outras palavras, a pessoa está dizendo assim: olha, que você seja feliz, que dê tudo certo para você, que você seja abençoado, segundo esse trevinho aqui. Volta. Fé, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Normalmente as pessoas veem alguém com uma estatueta e dizem: olha, essa pessoa tem muita fé. Se tem uma estatueta no painel do carro, que é que dizem? Qual é a aparência que dá? Que é uma pessoa de fé. Mas uns têm fé na estatueta, outros têm fé num pé de coelho, outros têm fé numa folha de trevo de 4 folhas e por aí afora. Essa justiça de Deus é uma justiça mediante a fé em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Em terceiro lugar, a justiça de Deus é uma justiça para todos. Diga para todos. Note comigo ainda no verso 22, que ele diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Então é uma justiça de Deus que ela é inclusiva, que ela inclui, ela atrai, ela não é para alguns, ela é para todos. Jesus disse: eu vim para que quantos tenham vida? Todos. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Se o próximo versículo, que é o 23, nos diz que com efeito todos pecaram e carecem da graça de Deus, carecem da glória de Deus, logo todos também carecem da justiça de Deus. Por isso ela é para todos, ela é inclusiva. Glórias a Deus. E não há barreiras para a justiça de Deus, não há barreiras étnicas, não há barreiras políticas, não há barreiras econômicas, não há barreiras sociais,
para a justiça de Deus não há nenhum tipo de barreira, ela é para todos. Uma pessoa pode pertencer ao grupo de etnia qualquer que seja, a pessoa pode pertencer ao grupo político qualquer que seja, a pessoa pode pertencer à classe econômica qualquer que seja, ou à classe social qualquer que seja. A justiça de Deus é para todos. Diga: louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando se trata de fé, aí é diferente. A fé, quando se trata de fé, ela não é inclusiva. A justiça de Deus é inclusiva. Mas quando se trata de fé, Deus é exclusivo. Aí tem que ser um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito. Amém? Entendem a diferença? A justiça de Deus é inclusiva, é para todos, mas na fé, Deus é exclusivo. É um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só Espírito. Diga: graças a Deus. Graças a Deus. A justiça de Deus, ela engloba a todos. E a justiça de Deus, às vezes, ela nos surpreende. Por exemplo, a passagem bíblica em que o fariseu e o publicano subiram ao templo para orar. A parábola diz que o publicano chega, começa a orar, o fariseu se coloca ao lado dele e começa a orar, e quem olhasse a cena de longe, diria: bom, ali está um que é o religioso, trabalha para Deus, ora muito, não sai do templo. Esse é o fariseu. Esse é o que vai bombar diante de Deus. Agora o outro, publicano, cobrador de impostos, ladrão, corrupto, esse aí, tadinho. Sabe o que a Bíblia diz? Qual que foi justificado? O publicano. Sabe qual desceu justificado? O ladrão, o corrupto. Porque enquanto o fariseu dizia: Senhor, eu oro, eu sou dizimista fiel, eu não sou como esse publicano, eu não sou como os outros ladrões. O publicano, que era o cobrador de impostos, ladrão, corrupto, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, seja propício a mim que sou pecador. Esse saiu justificado. Diga: graças a Deus. Por isso que eu estou dizendo que muitas vezes a justiça de Deus, ela surpreende. Lembram daquela passagem da mulher prostituta ungindo os pés de Jesus? O fariseu olhou aquilo e pensou consigo: se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não estaria aí dando toda essa liberdade para ela. Se Jesus soubesse quem é essa mulher, era uma prostituta. No final, Jesus honrou essa mulher. Essa foi a que saiu dali justificada, exaltada pelo Senhor Jesus. Diga: graças a Deus. Diga: louvado seja Deus. Muitas vezes a justiça de Deus, ela nos surpreende mesmo. Lembram da passagem do bom samaritano? Estava lá um homem caído à beira do caminho, tinha sido atacado pelos ladrões, estava ali todo machucado, e vem um levita. Um levita era alguém que servia a Deus no templo, mas o levita passou de largo.
E veio também um sacerdote. O sacerdote também era alguém que servia a Deus no templo, mas o sacerdote também passou de largo. Daí veio um samaritano, e quem visse a cena diria assim: ah, um samaritano? O que o samaritano vai fazer para esse coitado? O samaritano fez exatamente aquilo que o levita não fez e que o sacerdote não fez. Cuidou daquele homem. E o Senhor Jesus exaltou aquele samaritano. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Deus é inclusivo na questão da salvação, mas Deus é exclusivo na questão da fé. A fé tem que ser no único Deus, no único Senhor. Diga: louvado seja Deus. Em quarto lugar, essa justiça de Deus, ela é uma justiça gratuita. Diga: gratuita. Veja o 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, não adianta cumprir toda a lei, não vai alcançar a justiça de Deus. Não há o que fazer, não há o que pagar, não há um preço, é gratuita. Amados, nós precisamos ouvir o Evangelho hoje, amanhã, depois de amanhã. Nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias. Por quê? Porque às vezes nós achamos que Deus nos salva, e depois que Ele nos salvou, Ele nos coloca numa posição que vai nos tratar com o rigor da lei. E não é. Achamos que Ele vai nos tratar, mesmo depois que fomos salvos por Ele, que Ele vai nos tratar com todo o rigor da lei. Por isso nós pecamos novamente, tornamos a pecar, e muitos acabam desistindo, porque acham que a salvação já não está fazendo efeito na vida dele mais, e que Deus agora vai tratá-lo com o rigor da lei. Não, muitos acabam desistindo, e até dizem assim: olha, eu vou dar um tempo para Deus, eu vou dar um tempo na minha fé, eu vou me preparar, eu vou dar uma melhorada na minha fé, na minha vida espiritual, depois eu volto a conversar com Deus. Mas eles não sabem que com isso eles estão se afastando mais e mais de Deus. Diga: misericórdia. Estão caminhando para o inferno. Eles pensam que estão dando um tempo para melhorar a sua vida espiritual, mas eles estão indo para o inferno. Paulo ficou muito indignado com os Gálatas, porque isso aconteceu com os Gálatas. Mas Paulo ficou tão indignado, mas tão indignado, que ele escreveu para os Gálatas, dizendo assim, no capítulo 3: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? E ele continua: quero apenas saber uma coisa, Gálatas insensatos, eu quero saber uma coisa de vocês: vós recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E ele continua no verso 3: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo ficou tão indignado com eles: seus Gálatas, como é que pode? Vocês começaram no Espírito, vocês começaram na palavra,
Vocês começaram da maneira correta, como é que agora vocês estão aperfeiçoando na carne? Amados, Deus não nos julga segundo o nosso desempenho. Não. Deus não nos julga segundo o nosso esforço. E tem gente que trabalha dia e noite para Deus, pensando que Deus julga pelo nosso desempenho. Evidentemente que Deus não quer ociosidade por parte de nenhum de nós, mas Deus não quer que ninguém se mate. Adianta a pessoa trabalhar dia e noite para Deus e não dar um testemunho? E não viver a palavra de Deus? Disciplina é uma coisa boa ou não? O que é que vocês acham? A disciplina é bom? Sim. Sim. A disciplina é uma coisa excelente. Por quê? Porque quando a coisa aperta para o nosso lado, a gente reflete. Quando a coisa aperta, a gente para e pensa: opa, Moisés não queria circuncidar o seu filho, porque Zípora, a sua mulher, não aceitava a circuncisão. Em Êxodo, no capítulo 4, nós vemos essa história, a partir do verso 21, 24, 23, por aí. Zípora, acho que ela não entendia o significado da circuncisão, ela não aceitava, ela chamava Moisés de sanguinário. Só que Deus havia escolhido Moisés para uma missão muito elevada. E Moisés, escolhido para uma tarefa tão maravilhosa, Moisés deveria cumprir com todos os mandamentos, deveria cumprir com toda a lei de Deus. E Deus então chega para Moisés e tomou uma decisão drástica de matar Moisés. Isso fez Moisés refletir. Moral da história: o filho foi circuncidado, Moisés cumpriu a ordem de Deus. E eu costumo dizer, há momentos em que o pai precisa ser duro conosco, com os filhos. Então a disciplina é uma coisa boa, porque ela aperta a gente e faz a gente refletir. Mas tem certos momentos que tudo que nós precisamos é nos quebrantar na presença de Deus. A disciplina é bom, é uma coisa boa, nós precisamos ser disciplinados por Deus, nós precisamos ser educados por Deus. Qual é o pai que não educa o seu filho? Qual é o pai que não corrige o seu filho? Qual é o pai que não disciplina? A não ser um pai que não ame o seu filho. Mas todo pai que ama seu filho, ele vai corrigir, ele vai disciplinar, ele vai educar. Nós precisamos da disciplina de Deus, é uma coisa boa, mas tem certos momentos que tudo que nós mais precisamos é de um quebrantamento, como fez aquele publicano lá no templo, ao lado do fariseu, quando se quebrantou, bateu no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, eu sou essa pessoa pecadora, eu sou esse homem falho, eu sou esse pecador. Tem momentos da vida que tudo que nós mais precisamos é de um quebrantamento. Diga: Senhor, me ajude. Um pastor da Inglaterra, do século XIX, ele costumava exaltar a saúde, e ele dizia assim: que coisa boa é a saúde é uma coisa boa que Deus me deu, a saúde é a segunda coisa melhor que Deus me deu. Bem, quando ele dizia isso, logo as pessoas ficavam interessadas em querer saber qual seria a primeira coisa melhor que Deus tinha dado a ele. E ele tinha uma frase que dizia assim:
A coisa melhor que Deus deu para mim, em primeiro lugar, foi a doença. E ele dizia: quando eu estou doente, eu fico tão próximo de Deus. Quando fico doente, eu sou moído por Deus. Quando eu estou doente, eu me quebranto e eu me apresento para Deus da maneira como eu deveria me apresentar todos os dias. Não apenas quando estou doente, mas na doença eu me apresento para Deus como eu deveria me apresentar para Ele todos os dias. Amados, uma pessoa pode ser a pessoa mais crente do mundo, ela sempre vai estar aquém do padrão de Deus. Pode ser a pessoa mais fiel do mundo, mais crente do mundo, ela sempre vai estar muito aquém do padrão de Deus, da justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, ela é uma justiça gratuita. Diga: louvado seja Deus. Em quinto lugar, a justiça de Deus é uma justiça libertadora. Diga: libertadora. Ainda no verso 24, quando diz assim: justiça, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É gratuita, ela é libertadora, porque ela é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra redenção nos lembra de libertação de uma escravidão. Essa é mediante a redenção que há em Cristo Jesus, quer dizer, mediante a libertação de uma servidão, de uma escravidão. Está dizendo assim, é a maneira como você fica liberto de uma escravidão e você se torna então alguém livre para Deus. Era o sonho de todo escravo a liberdade. No tempo da escravidão, o desejo e o alvo, o sonho de todo escravo era ficar livre. Ok, fomos libertados gratuitamente, só que teve um preço. É gratuita para nós a justiça de Deus. A salvação é gratuita para nós, mas ela teve um preço. E um preço muito alto, um preço de sangue. E esse preço foi pago a quem? Muitos pensam que esse preço foi pago ao diabo, só que não. Esse preço muito alto foi pago ao próprio Deus, porque o justo juiz demanda um preço. O preço foi pago para o próprio Deus. Esse pagamento, o Deus justo juiz demanda um preço para essa justiça, para que essa justiça seja satisfeita. Então a salvação é graça somente para nós. Jesus fez todo o trabalho, Jesus pagou todo o preço. Há um ditado entre as pessoas que diz assim: não existe nada de graça nesse mundo. E verdadeiramente não existe nada de graça nesse mundo, nem mesmo a salvação. Ela só é de graça para nós. Ela teve um preço muito alto e esse preço teve que ser pago. Alguém teve que pagar o preço. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus pagou no meu lugar e no teu lugar. Em penúltimo lugar, o sexto ponto é que a justiça de Deus é uma justiça apaziguadora. Diga: apaziguadora. Verso 25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Note, a palavra propiciação vem
da tampa da cobertura da Arca da Aliança. Era uma tampa de ouro, e essa tampa chamava-se propiciatório. Então a tampa cobria, a tampa protegia. É isso que a palavra propiciação significa para nós. Jesus é a nossa propiciação, ou seja, Jesus nos cobre, Jesus nos protege. Nos cobre do quê? E nos protege do quê? Nos cobre da ira de Deus e nos protege da ira de Deus. Diga: louvado seja Deus. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele torna Deus favorável a nós. Ele aplaca a ira de Deus. Jesus nos propicia. Por isso a palavra propiciação. Jesus aplaca a ira de Deus e nós passamos então a ter a paz com Deus. Mas isso pode parecer que Deus é mau. Se Jesus nos cobre, se Jesus aplaca a ira de Deus para que possamos ter paz com Deus, isso pode dar uma impressão que Deus é mau e que Jesus é bom. Mas devo lembrar aos irmãos que a propiciação veio do próprio Deus Pai. Amém? Não é que Deus é mau e Jesus é bom porque Ele aplaca a ira de Deus contra nós. Não. Ele é bom porque Ele é a propiciação, e Ele, sendo a propiciação, veio do próprio Pai. Diga: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lá em 2 Coríntios 5,18, a Bíblia diz que nós já estamos reconciliados com Deus. Já temos a paz com Deus. Ou seja, Ele nos convida a sentarmos na mesa com Ele, a comermos a refeição com Ele, como filhos dEle, já reconciliados com Deus. Louvado seja Deus. Em último lugar, 7º ponto, a justiça de Deus é uma justiça que honra o Senhor. Diga: ela honra o Senhor. Ainda no verso 25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como assim? Como assim? Deus deixou impunes pecados anteriormente cometidos? Será que Deus fez vista grossas a pecados cometidos? O verso 26 explica para nós: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Diga: glória a Deus. Amados, Deus não pode simplesmente inocentar o culpado. Deus não pode simplesmente olhar para o culpado e falar assim: ah, tá bom, vou te perdoar. Não. Ele estaria indo contra os seus próprios princípios. Deus estaria agindo contra o seu próprio caráter. Ele estaria agindo contra a sua própria natureza. Não. Por quê? A Bíblia diz que Deus tem que reagir contra o pecado com a sua santa indignação. Deus não faz vista aos pecados. Deus não pode fazer vista ao pecado. Ele estaria agindo contra a sua natureza, contra o seu próprio caráter. Isso faz valorizar para nós o que Jesus realizou na cruz do Calvário. Isso nos faz entender que a cruz do Calvário não foi apenas uma demonstração de amor de Deus por nós. Simplesmente não. Deus o Pai não disse para Jesus assim: filho, vai lá na terra, você vai sofrer um pouco por eles, morre lá na cruz, nós vamos com isso demonstrar o nosso amor para com eles. Não! A cruz não foi meramente uma demonstração
de amor de Deus por nós. Não, ali na cruz estava a santa indignação de Deus contra os nossos pecados. Ali na cruz, no sofrimento de Jesus, estava demonstrado claramente a santa ira de Deus. Diga graças a Deus. Contra o pecado. Por isso Hebreus, no capítulo 9, no verso 22, diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, não tem perdão de pecados se não houver um derramamento de sangue. Era necessário que um sangue fosse derramado. Esse é um princípio de Deus, e Deus não pode agir contra seus próprios princípios. Deus não pode agir contra seu caráter, contra a sua natureza. Diga louvado seja Deus. Ele seria injusto. Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Um sangue tinha que ser derramado. Alguém tinha que pagar o preço de sangue. Aleluia. Glória a Deus. É uma justiça que justifica pela fé em Cristo Jesus. Não pense que Deus esteja castigando você. Amém? Não pensa que Deus está castigando você. Ele estaria sendo injusto. Ele estaria cobrando de você uma dívida 2 vezes. Já foi pago. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. O preço que foi pago, o preço já foi pago. O Pai não está castigando você. Ele estaria sendo injusto. Ele estaria cobrando novamente uma dívida de você. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Ele trata você como filho. Amém? Ele te ama como filho. E um filho nunca paga. O filho somente recebe através da justa disciplina de Deus. O menino, a criança, o menino, está jogando bola. E sem querer a bola vai na vidraça do vizinho e quebra a vidraça do vizinho. O pai não vai falar para ele: agora você vai ter que trabalhar e você vai ter que pagar esse vidro. Não. O pai tira o dinheiro de onde ele conseguir tirar. Ele vai e paga. Mas ele diz ao filho: só que você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender pelo teu erro. E como nós aprendemos com os nossos erros? Não é bom aprender pelos erros. Seria bom que nós aprendêssemos sem que fosse pelos nossos erros. Mas nós aprendemos muito com os nossos erros, porque somos meninos diante dele. Ele não só absolve você das suas culpas, mas ele te faz filho. Ele te põe à mesa com ele, para você tomar a refeição com ele. Ele não apenas aplaca a sua culpa, ele não apenas absolve você das culpas, ele convida você a morar na casa dele para todo sempre. E você permanece para sempre justificado, porque ele é um Deus justo e justificador. Diga graças a Deus. Oremos ao Senhor. Curve sua fronte. Pai Santo, muito obrigado, Deus. Obrigado que aprendemos um pouco mais da Tua palavra santa e maravilhosa nesta noite. Que pelo cumprimento da lei não se consegue alcançar a justiça do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou tanto, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, recebe nesse momento a nossa vida, a nossa entrega, Senhor. Ó Deus querido, levantamos os nossos olhos para Ti nesta hora. Nosso ser, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, tudo que há em nós se volta para Ti, ó Deus.
Ó Deus querido, nos cobrimos com toda a armadura do Senhor que o Senhor tem disponível para nós, para vivermos nesses dias, esses tempos difíceis, Senhor, tempos de luta, de tribulações, tempo de guerra, e nos revestimos de toda a armadura que nos deste, aquela armadura de um soldado fortemente armado, que Tu supres, ó Deus, para que possamos com êxito permanecer firmes contra todas as estratégias e contra todas as maquinações do diabo. Deus, obrigado porque somos Teus filhos, somos justificados gratuitamente pela fé no Teu amado Filho, nosso querido Senhor e Mestre, Jesus Cristo. A Ti damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, diga graças a Deus. Esse é o momento da Santa Ceia do Senhor, e esse é o momento mais sublime de todo culto. Nós vamos agora fazer tudo isso em memória do Senhor Jesus. Nós vamos comer da carne do Cordeiro e beber do sangue do Cordeiro. E Jesus disse: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ora, quem não tiver parte com Jesus, só pode ter parte com o diabo. Não existem 3 reinos, existem apenas 2 reinos: o reino de Deus e o reino de Satanás. Mas estamos fazendo isso porque somos filhos amados do Senhor, obedientes ao Senhor. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou do pão, e tendo dado graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. E semelhantemente, após cear, tomou também do cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que o beberdes. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e todas as vezes que beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Faz uma análise de você, nesta hora. Faz um autoexame, para julgar a você mesmo. Vê se há algum pecado que você ainda não se arrependeu, que você não confessou. Faça isso agora, Deus está aqui, amém? O Senhor Jesus está aí com você, e Ele quer te perdoar. O Senhor me perdoa, me lava, me abençoa, restaura e purifica. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti o pão, símbolo do corpo do Senhor Jesus, pregado no madeiro, para pagar o preço do nosso pecado. Obrigado, Jesus. Pai, eu consagro a Ti o vinho, Senhor, simbolizando o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário, em favor a cada um de nós. E nós somos gratos por isso, Senhor, pela redenção, Senhor, que o Senhor nos trouxe, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Levante seu cálice e adore a Jesus no pão e no vinho, o corpo e sangue do Senhor Jesus, simbolizado neste pão e neste vinho. Senhor Jesus, que privilégio, que honra, Senhor. Não sou digno, Senhor, mas muito obrigado, Pai, ao recebermos esses elementos da ceia do Senhor, possamos estar recebendo cura, libertação, salvação, comunhão, intimidade com o Senhor. Leva-nos, ó Deus, a um novo patamar. Ensina-nos, ó Deus, aonde temos errado, aonde temos acertado. Nos corrige, ó Deus, nos disciplina, Deus, e assim daremos a Ti sempre a glória,
a honra, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Em memória de Jesus, comamos do pão. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Amém. Louve ao Senhor. Exalte ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Aproveite esse momento. Louve de todo o coração. O preço foi pago ali na cruz. Preço de sangue. Ele pagou no teu lugar. Ele fez o que você deveria fazer. Ele fez no teu lugar. Ele sofreu. Pagou o preço. Pagou a dívida. Oh, aleluia. Ele quitou a dívida. O escrito de dívida que havia contra nós, Ele cravou na cruz, pagando o preço em nosso lugar. A Ele a glória, a honra, o louvor e a adoração para sempre. Diga louvado seja Deus. Digam graças a Deus. Nós vamos apresentar agora os nossos dízimos, as nossas ofertas. Se você trouxe algo para Deus, vamos depositar e já fazermos a oração final em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, declaro a palavra de bênção, uma semana de vitória, uma semana abençoada. Guarda, Senhor, a vida de cada um, abençoe aqueles que irão viajar, abençoe, Deus, o trabalho de cada um, os relacionamentos, cada família, cada lar aqui representado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, hoje e sempre. Digam amém. Uma boa semana para todos, em nome de Jesus. Amém.